autores de um livro só, ou autores que publicaram só um livro, ou autores que escreveram só um livro, ou mesmo autores que só teve um sucesso ali em sua carreira, aquele clássico ali, ou aquele livro se destacou e que até hoje perdura. Sim, hoje eu vou trazer alguns clássicos aqui, uma lista muito bacana de autores e seus livros, seus únicos livros. Bom, muitos desses autores, eles escreveram outras obras, mas obteve somente um sucesso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu vou começar minha lista com nada mais, nada menos do que Oscar Wilde, né? O Retrato de Dorian Gray. Aí vocês vão dizer, mas Christian, mas ele escreveu outros livros, tem inclusive o De Profundis, que é uma carta dele muito bonita. Eu li De Profundis, eu acho maravilhoso, mas não é um romance, é uma carta que publicaram depois, né? E outra coisa, há outros textos do Oscar Wilde, ele escreveu outros textos, mas nenhum se compara ao sucesso do Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray, ele ultrapassou barreiras, ele quebrou paradigmas em plena era vitoriana. Sim, pensa bem, a era vitoriana, uma era extremamente conservadora. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a era vitoriana, aqui embaixo tem um link do meu podcast que está em várias plataformas de streaming. Você pode ouvir lá, tem um episódio sobre a era vitoriana e está muito bacana, recheada de informações. Bom, o Retrato de Dorian Gray, ele quebrou barreiras por ele trazer questões homoafetivas, por ele trazer relações entre o mesmo sexo, o mesmo gênero. Ele trouxe isso que com certeza mexeu com a sociedade vitoriana. Bom, é um livro que não obteve tanto sucesso na época, mas que hoje é sucesso de vendas, enquanto mais e mais editoras publicam edições primorosas, a gente vê aí um sucesso de vendas. Existe no mercado edições sem censura e com censura. A sem censura é essa edição da Biblioteca Azul, mas que a Darkside acabou de anunciar uma edição primorosíssima. Eu estou louco por aquela edição, eu adoro esse livro. É a edição sem censura, com os extras, então bem bacana. Vou deixar aqui a capinha para vocês verem. Então esse é o meu primeiro da lista, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O meu segundo da lista é um dos meus livros favoritos, não favoritos da vida, mas favoritos porque eu gostei muito desse livro. Era um livro que eu esperava uma coisa, mas ele me entregou outra totalmente diferente. E eu fiz leitura coletiva aqui no canal, foi um sucesso. E que livro é esse, Christian? O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Esse aqui é um caso clássico de um único livro dessa autora. Ela não escreveu outra coisa, morreu muito jovem e deixou para nós essa obra-prima da literatura, né? Deixou o Morro dos Ventos Uivantes. Emily Brontë, a irmã, né, as famosas, compõe aquele grupo, né, as famosas irmãs Brontë, que, gente, parece que cada membro da família tem um dom, né, um dom da escrita. Todas são ali autoras e, enfim, só publicou livros muito bons, a escrita é primorosa. O Morro dos Ventos Uivantes, ele quebrou um negócio em mim muito interessante, porque o Morro dos Ventos Uivantes eu sempre pensei que era aquele amor melancólico, aquele romanção açucarado, né? Até porque eu tinha assistido o Crepúsculo, e no Crepúsculo era o livro favorito de Bella, eu sempre pensei, vixe, então deve ser um amor bem açucarado, uma coisa assim e tal. E aí, quando eu fiz a leitura coletiva, esse livro me mostrou algo muito maior do que isso, né? Claro que tem um romance e tal, tem algo sobrenatural também ali, né? Que é bem interessante, mas esse romance me mostrou algo assim que eu achei incrível, a questão do preconceito dentro da era vitoriana. A gente vê aqui muito questões xenofóbicas que foram impostas, né, ao Radcliffe. Vocês que leram sabem muito bem o que eu estou falando.
e o Radcliffe era meio que rejeitado ali pela sociedade vitoriana, e eu acredito que ele foi produto, né, do meio, né, o produto daquela sociedade. Eu super recomendo Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. É o livro único dela. Esse aqui é um caso clássico, de único livro que essa autora escreveu. Diferentemente ali do Dorian Gray, diferente do Dorian Gray, que não é a única obra do Oscar Wilde. O Oscar Wilde escreveu outras obras, outros textos, né, mas a Emily, O Morro dos Ventos Uivantes. O próximo é um livro que eu não li, mas eu coloco aqui na lista porque, enfim, né? É um livro que está na minha lista de leituras desse ano, mas eu trouxe porque ele se encaixa nos mesmos moldes ali do Oscar Wilde, e que é o Frankenstein, de Mary Shelley, né? Também da era vitoriana, ali de 1816, 18, por aí, em que quebrou também barreiras, porque esse livro mostra algo bem interessante. Claro que eu já pesquisei muita coisa sobre ele, já sei da história, já vi filmes, adaptações, mas esse livro quebrou barreiras porque é marcado muito pelo avanço tecnológico. Eu acho que a gente percebe muito bem o avanço tecnológico da época, aquela revolução industrial. Eu acho que aqui a gente percebe muito bem o avanço médico-científico, né? Um clássico aí da ficção científica, o Frankenstein, de Mary Shelley. Mary Shelley, mesma coisa, né? Do Oscar Wilde. Escreveu outros textos, mas nenhum outro tomou tanta repercussão quanto o Frankenstein. É um livraço aí, dito por todos. Eu acho que todos que leram amam esse livro, e eu tô com altas expectativas para este ano ainda. O outro livro é o que eu estou lendo, né, uma das minhas leituras atuais, né, que é o Pantagruel e Gargantua, do François Rabelais, né, que é um super clássico da meados do século XVI, e aqui vai contar a história de forma satírica, humorística, de Pantagruel e Gargantua, dois gigantes ali que o François ele trouxe para criticar um pouco da sociedade. É bem interessante, eu estou gostando bastante. Eu estou lendo bem devagar porque, enfim, não tem continuação. São 5 volumes, se eu não estou enganado. E esse aqui, a editora 34 lançou há pouco tempo esse primeiro volume. E em breve eu vou trazer vídeo também sobre o Pantagruel e Gargantua. E, enfim, François Rabelais escreveu outros textos também, mas nenhum outro texto dele ganhou tanta repercussão quanto o Pantagruel e Gargantua, né, que até hoje está aí reverberando em nossa literatura. Vocês podem ver aqui uma nova edição desse clássico do século XVI, e, enfim, que está ainda mexendo conosco, e que é um retrato da sociedade daquela época, e que a gente pode até trazer para os dias atuais. Essa crítica satírica, humorística é fenomenal, e eu estou bem empolgado com os demais volumes, né? Tradução aqui do Guilherme Contígio Flores, que está impecável, e com ilustração do Gustave Doré. Perfeito, perfeito. E eu acho que desse contexto geral, vocês podem perceber aí que muitos desses clássicos que eu trouxe, ou eles foram escritos, como caso, eu acho que o único clássico que eu trouxe aqui até agora é esse, né, o Morro dos Ventos Uivantes, que foi o único livro escrito pela Emily Brontë. Os demais, outros autores escreveram outros textos, mas que de certa forma não ganharam tanta repercussão, a não ser aquelas obras como, por exemplo, o Retrato de Dorian Gray, ou mesmo o Pantagruel e Gargantua e o Frankenstein, de Mary Shelley. Mas tem um outro agora que eu não posso deixar de colocar nessa lista. Olha esse. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Sim, nossa leitura coletiva atual, né, que estamos quase no fim, é um baita livro. Estou gostando bastante desse livro. Ele está trazendo muitas discussões a respeito da escravidão, da questão, claro, dos conflitos ali norte-americanos no período da Guerra Civil norte-americana, em que o contexto geral era a luta para a permanência de um lado da escravização, do outro lado a abolição disso. Então está sendo um texto muito bom. Muitos já terminaram, enfim, já consideraram o livro favorito da vida. E aqui a Margaret Mitchell escreveu um único texto, um livro que essa escrita durou mais de uma década,
morreu muito jovem, né? Não deu tempo de escrever outras coisas, inclusive até a própria mídia, né? A própria sociedade naquela época, se não me engano, esse livro é de 36, naquela época pedia uma espécie de continuação de alguma coisa, ou algum outro escrito da Margaret Mitchell, porque esse livro foi um blockbuster da época, ou seja, um best-seller da época, um que vendeu muito, então ganhou adaptação para o cinema, que a gente sabe muito bem que é uma adaptação lindíssima. E aqui a gente vai acompanhar a história da Scarlett O'Hara e seus amores e suas decepções, e também, por outro lado, o contexto todo da Guerra Civil Norte-Americana, também a questão da queda dessa burguesia sulista norte-americana. É fenomenal, é um livro muito bem escrito, apesar de ter alguns problemas que a gente sempre discute nas lives, os problemas que tem nessa obra, mas é um baita livro e, enfim, esse é um dos clássicos que podemos comparar ali com o mesmo exemplo de O Morro dos Ventos Uivantes. Foi um livro único, escrito por determinado autor. No caso aqui, a Margaret Mitchell não deixou outra coisa escrita a não ser E o Vento Levou. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E aqui embaixo, escreva aí outros autores de um livro só, né? Ou ele escreveu um único livro, ou só obteve um sucesso aí, apesar de todos os escritos que ele tem e que foram publicados, mas não teve tanto sucesso quanto aquele livro. Então me conta aí quais vocês acham que seja parecido com algum desses exemplos que eu quero lembrar, né? Eu lembrei tantos, esses foram os que eu lembrei para trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau.